Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Porrada. Dessa vez vamos falar de uma notícia que aconteceu nessa semana, que é sobre o Aldo estar interessado em fazer sua estreia no peso leve no UFC 231 em Canadá em dezembro. Inclusive ele tá muito interessado em lutar lá, que foi o lugar onde ele fez a sua estreia no UFC. Então ele deixou claro na entrevista que ele tem um carinho muito grande, ele gostaria de voltar lá antes de se aposentar. E na verdade, essa chance dele lutar na categoria dos leves meio que quase já aconteceu, né? Na época, a luta do Glover, que vai ser sem ser essa semana, a outra acabou caindo. Então o UFC cogitou o José Aldo para tentar substituir, para salvar o card, colocar alguém muito forte ali no card principal. E a luta que eles estavam interessados em fazer entre José Aldo e Donald Cerrone. Essa luta o Cerrone tinha aceito, o Aldo falou que toparia lutar no UFC São Paulo, mas quando o Dedé Pedreira descobriu que seria o Cerrone, ele falou que era muito arriscado pegar o Cerrone muito em cima da hora, que o Aldo precisava descansar depois da última luta e fazer um campo completo, coisa que o Aldo mesmo falou que é o correto, porque enfrentar o Cerrone em curto espaço de tempo é muito arriscado. O Cerrone é um cara que tá lutando inclusive na categoria dos meio médios, né? Então o Cerrone teria que descer para os leves, o Aldo teria que subir. Seria um casamento que pro Aldo talvez realmente precise de um preparo maior. Se o Dedé acha isso e o Aldo acha isso, não tem o que a gente discutir sobre o assunto, né? Mas o fato é que o Aldo, ele tá se interessando em fazer essa luta na categoria do peso leve justamente pela posição dele na categoria dos penas, né? O Aldo tá como segundo do ranking, você tem o Max Holloway como campeão, tem o Brian Ortega em primeiro e ele como segundo. Ele falou que todo mundo que quer lutar contra ele nos penas quer se promover em cima da posição dele no ranking para tentar pular para um title shot. E ele prefere esperar resolver o assunto entre Ortega e Holloway para saber o que ele vai fazer. E nada melhor para ocupar esse tempo do que fazer uma luta que ganhe uma graninha lá na categoria de cima, né? E na categoria de cima, se ele perde, ele não dá tanto espaço para trás assim na categoria de baixo. Ele não lutou na categoria dos leves, quer dizer, dos penas, estaria lutando nos leves. É uma luta que ele já não tá acostumado. Enfim, ele continuaria com o posto de segundo colocado. E, para quem não sabe, a luta do Holloway contra o Ortega parece que vai ser no UFC 231 no Canadá. Então o Aldo falou que é ainda mais interessante ele lutar nesse card, porque segundo ele, mesmo que a luta seja na categoria dos leves, se acontecer de alguém não poder lutar, ele, segundo ele, mesmo ele estando se preparando para lutar nos leves, se for antes da pesagem, ele falou que vai ter condições sim de tentar cortar esse peso, porque ele não, ao contrário de que muitas pessoas pensam, ele não quer, por exemplo, só porque ele está lutando nos leves, ele não vai chegar muito pesado, porque ele não quer tirar a característica dele, que é lutar mais rápido. Eu achei muito interessante ele falar isso, né, que muitos dos atletas, quando vão lutar na categoria de cima, dão uma relaxada, ficam mais pesados e acabam, obviamente, perdendo um pouco de velocidade, mudam até um pouco o estilo de luta deles. Uhum. E eu achei legal o Aldo falar que não, meu peso não vai mudar tanto assim igual vocês estão esperando, e pode ser que se a luta dos penas caia, e mesmo eu preparando para os leves, pode ser que eu consiga bater. O que acontece, porque segundo a declaração dele, o corte de peso que ele faz é só na última semana da luta, então ele vem com o peso normal dele quando ele tá off, né? E só corta na última semana. Então, se estiver faltando uma semana e precisarem dele, ele falou assim: beleza, o corte de peso é só na última semana, dá pra ocupar. Agora, eu acho difícil que ele ocupe o lugar, por exemplo, se o Brian Ortega cair. Não acho que colocariam ele pra substituir ele contra o Holloway outra vez. Agora, se for o contrário, se for o Holloway que tem algum problema e cai, aí eu acho que casa perfeitamente e aí é muito estratégico pro Aldo estar justamente nesse card. A gente tem que lembrar que o Aldo tá com, se eu não me engano, 3 lutas no contrato dele ainda, e ele deixou muito claro que ele quer aposentar depois dessas 3 lutas, ele não pretende renovar. Obviamente, a gente não pode anotar o que o lutador fala, vai que ele chega ali. Na própria entrevista ele deixou claro ali que ele quer enfrentar todo mundo, os melhores da categoria dos penas ainda. Então, enfim, se a gente levar em conta que ele de fato vai aposentar, são 3 lutas que ele tem que tomar de forma estratégica, né? Ele falou que, inclusive, se der, ele quer lutar até pelo cinturão da categoria dos leves. Eu acho difícil. A categoria dos leves é uma das categorias mais emboladas que a gente tem hoje por disputa de cinturão. Se eu não me engano, é o que tem mais contenders, inclusive. Tem muita gente ali que dá pra fazer um caso pra chegar lá e disputar. A gente tem Dustin Poirier, a gente tem Tony Ferguson, a gente tem até o Nate Diaz que tá ali, que se ele ganha do Poirier, ele volta a estar ali em evidência. Kevin Lee, então tem muita gente. Então ali o Aldo, eu acho que ele não se cria pra tentar disputar um cinturão. Mas, obviamente, lutando na categoria dos leves e voltando pra categoria dos penas, como o André falou, principalmente se o Brian Ortega vence, que ele nunca enfrentou o Brian Ortega, eu acho que casa uma boa chance dele voltar a lutar pelo cinturão. Agora a pergunta que fica é, se o Ortega que sai e o Holloway que fica,
será que vale a pena pro Aldo? Porque é uma luta arriscadíssima do ponto de vista que, cara, eu vou perder pela terceira vez. Tipo assim, não que ele vai perder obrigatoriamente, mas ele querendo... Se perder, o risco é grande. É isso que é grande e ele vai estar pegando, de certa forma, a luta de última hora. Eu acho que o UFC não casaria, né? Eu acho que eles tirariam essa luta e tentariam colocar uma outra luta. Não colocariam pra casar E se o Holloway quiser? Aí complica. O Holloway quer e o Aldo quer. É muito risco pro Aldo. Eu acho que se eu fosse o Dedé Pederneiras, eu não deixava essa luta acontecer, não. Porque provavelmente o Holloway vai querer ficar no card principal. Ele vai querer lutar, né? Sim. Pode ser que ele fale, não, beleza, é o Aldo. Eu acho que pro Holloway é fácil aceitar, né? Agora, o risco é tudo do Aldo. Com certeza. Eu acho que, não sei se pro UFC valeria queimar a carta Aldo desse jeito. E pro Dedé, que é o que negocia as paradas, eu não sei se ele deixaria passar um negócio desse. De qualquer maneira, a gente teria que ver quem o Aldo enfrentaria nos leves. Muita gente estava falando do Pettis, mas eu acho que o Pettis está com a luta marcada contra o Ferguson, então o Pettis é uma carta fora do baralho. Então ficam poucas opções, eu acho que vendáveis, não acho que faz muito sentido pro Aldo fazer uma luta com um cara que tá lá atrás na categoria dos leves também, porque não vende, né? O Aldo é um cara que já foi um dos melhores pesos por peso do mundo, já esteve lá no topo do ranking, mas mesmo assim ele não é o cara da promoção do evento. Eu acho que ele precisa de um outro nome que tem alguma fama para ajudar nessa venda. Agora, tá difícil achar, né? A gente tem algumas opções ali nos leves, por exemplo, o Ed Alvarez, apesar de estar vindo de derrota, eu não acho que deixa de ser uma opção, a gente só tem que ver se ele vai conseguir renovar o contrato dele com o UFC ou não, ainda não saiu nenhuma notícia, acabou o contrato dele, se ele vai conseguir renovar, apesar dele estar vindo de derrota novamente, é um cara que tá lá em cima e seria obviamente um lutaço de ver. Fora isso, a gente teria o Kevin Lee, mas esse é o problema de colocar lutadores que estão perto ali de disputar o cinturão, estão acima ali do top 6, né? Esses lutadores, pegar o Aldo pode ser um setback para eles, né? Eles perdem a luta, vamos supor que perde a luta, dão alguns passos para trás, como eu falei, tem muita gente muito próxima ali de disputar o cinturão. Qualquer tropeço que você tem é um passo para trás. E os caras não vão querer lutar contra o Aldo para não se arriscar, né? O Kevin Lee, por exemplo, ele tá na fila. Eu acho que se ele fizer mais um combate dentro da categoria dos leves e mandar bem, ele fica na cara do gol pro disputa de cinturão. Se ele faz uma luta com o Aldo, como o Lennon falou, e perde, pra onde ele vai? Então, qual é a vantagem estratégica de fazer esse combate? Então, tem que ser alguém que tá na categoria, que tá bem, mas que não tá nas cabeças. E, não é nenhum dos 6 primeiros. Então, enfim, o Dedé vai ter que pensar no que ele vai ter em quem ele vai localizar aí. Talvez o Cerrone, que foi ofertado agora e não vingou. Talvez se o Cerrone descer, porque aí nem o Cerrone nem ele estão na categoria dos leves mais. Vai ser uma luta que os dois vão fazer para ganhar uma grana. É uma luta que motiva, porque os dois lutadores são empolgantes e ninguém perde posição nas suas categorias atuais. Então talvez fosse uma ideia interessante. Eu acho que seria uma luta extremamente vendável também. Os dois são muito conhecidos e quem não gostaria de ver o Aldo saindo na mão com o Cerrone, né, cara? Seria realmente um lutaço. Fora isso, para finalizar, a gente teria talvez ali um Aoya Quinta, teria talvez um Just Gate, que vem de derrota, mas sempre dá show. Mas como vocês podem ver, são opções que não tem um apelo muito grande, principalmente o Aoya Quinta, porque não é um cara muito conhecido. Mas enfim, opções tem, a gente só resta saber qual vai ser a estratégia aí melhor traçada pelo Dedé Pederneiras, porque é ele que cuida dessas lutas aí do Aldo, mas fica a pergunta aí pra vocês, quem que vocês gostariam de ver o Aldo lutar na categoria dos leves do UFC 231? Se você não é inscrito no canal, este é o momento. Clica aqui em cima, se inscreve e assiste o próximo vídeo, não saia do canal.